o passo a passo detalhado de preparação de um corpo para o velório. Ele vai dar início ao procedimento, fazer uma incisão na região cervical. Há um mito muito grande aí fora onde fala que a gente quebra membros. Pode ver que grande quantidade de sangue está saindo. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar de fato como um corpo é preparado para a última despedida. E para isso, eu volto aqui à funerária Santa Casa em Belo Horizonte para te mostrar todo o processo. Para não perder, é só assistir até o final. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No primeiro vídeo sobre o trabalho do tanatopraxista, que se você não assistiu é só clicar no card que aparece aqui na sua tela para assistir, eu te mostrei como um corpo é preparado para a última despedida, com as explicações do tanatopraxista aqui da funerária Santa Casa, Alexandre Alberto. Ele nos conduziu pelos setores da funerária e nos explicou passo a passo como é, desde a chegada do corpo aqui na funerária até a disponibilização para o velório. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos acompanhar este processo com um corpo real. Após a constatação do óbito, alguns procedimentos são necessários para que o serviço funerário seja contratado. O primeiro passo, após o falecimento de uma pessoa, é obter o atestado de óbito. Depois de o médico emitir a declaração, o serviço funerário deve ser acionado. E no caso da funerária Santa Casa, o Rizelli é o primeiro profissional da empresa a receber o contato por parte das pessoas responsáveis pelo funeral. E tudo começa aqui no setor de atendimento da funerária. Eu estou com o Rizelli é o atendente aqui da funerária Santa Casa, e ele vai explicar para a gente como que é o processo. Rizelli, acontece o óbito. A família vai entrar em contato com a funerária e você que recebe esse primeiro chamado, né? Confere. Como que funciona? Me explica como que é o seu trabalho aqui. Bem, nosso trabalho aqui já inicia exatamente antes ou após o óbito, porque às vezes tem família que também quer colher informações até antes da pessoa falecer, né? Ou quando isso ocorre, quando falece, a gente já começa a colher algumas informações sobre onde que está, já está com a declaração de óbito em mãos, porque esse óbito ele pode ocorrer em residência, pode ocorrer em clínica, hospital e até mesmo pode estar no IML. E ali a gente colhe essas informações e a gente já inicia esse atendimento. O primeiro contato da família com a funerária chega aqui no senhor. Exato. Como que é para o senhor trabalhar nesse segmento? Olha, a gente atende uma necessidade, né, que às vezes a pessoa não quer passar por aquele momento, mas a gente tem que acolher, a gente está aqui para isso mesmo, né, para dar esse atendimento, que a gente vai atender uma necessidade do cliente e a gente tem que estar preparado para que essa necessidade seja atendida, seja resolvida, né, da melhor maneira possível. E já ocorreu algum atendimento que marcou o senhor? Sim, ocorre, às vezes ocorre até mais de um, né, exatamente quando é criança, pessoas jovens, né, às vezes de uma forma traumática, às vezes suicídio, e isso abala a gente assim. E agora nós vamos acompanhar o trabalho do Rizelli aqui, um chamado que, a partir desse chamado, nós vamos acompanhar também o processo de preparação do corpo e a finalização para a liberação, para a última despedida da família. Rizelli recebe uma solicitação para a remoção de um falecido. Após apurar todas as informações necessárias e orientar os responsáveis pela contratação do serviço funerário, ele dá prosseguimento aos trâmites internos. O atendente passa a demanda para o setor de logística da funerária Santa Casa. Wellington é um dos responsáveis por receber as solicitações de remoção de falecidos e transporte para velórios e cemitérios. Ele usa esse microfone para acionar os motoristas que darão prosseguimento ao trabalho. O carro funerário chega com o falecido e o traz para a sala de guarda de corpos,
onde fica até a liberação dos processos burocráticos. E agora nós estamos aqui na sala de guarda de corpos, correto, Alexandre? Correto. Que é onde chega o corpo e espera para o início dos procedimentos. O Alexandre Alberto, tanatopraxista aqui da Funerária Santa Casa, que vocês já conhecem do vídeo anterior. E antes de começar o processo, eu vou colocar uma touquinha que eu vou aprender como que tira. É só puxar aqui, Alexandre? Vamos esticar nas extremidades. Aí agora abre ela. Abre ela assim. Ao contrário. Isso aí. Ah, sim. E por que eu devo usar essa touquinha, Alexandre? Porque agora nós estamos dentro de um setor onde nós temos riscos biológicos, né? E com isso a gente agora, cumprindo todas as regras da NR32, somos obrigados a usar os equipamentos de proteção individual. Como nós não vamos ter contato físico com o falecido, só a touca basta para a gente para nos resguardar. Perfeito. Então agora o Alexandre vai explicar para a gente o passo a passo detalhado de preparação de um corpo para o velório. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá. E agora começa, de fato, os procedimentos no corpo do senhor falecido. Lembrando que o objetivo aqui não é chocar, e muito menos exibir imagens sensíveis. A intenção é quebrar esse tabu que ronda a morte. Este é o CTP, Centro Técnico de Preparação, que é onde tudo começa. Então, Alexandre, o corpo ele veio da sala de guarda, que é o primeiro local que ele chega aqui na funerária. Correto. Ele vem aqui para esse local onde começa de fato a preparação, né? Isso. Qual que é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento, o corpo ele passa por uma conferência onde a gente vai ver a identidade do falecido, o número do processo do falecido, e aí sim, o técnico ele vai iniciar o processo de retardação da decomposição do corpo, que é através de acessos venosos, onde ele vai infundir ali o produto responsável por esse processo de retardação. E qual produto que é esse? Nós chamamos no mundo funerário, né, chama fluidos arteriais. Eles têm vários tipos de concentração. Aí cabe ao técnico avaliar o tempo de velório, as condições do corpo, né, para ele saber aplicar o produto correto. Então ali agora o Alisson René, que é um embalsamador responsável pelo plantão, ele vai dar início ao procedimento, tá? Que é o quê? Fazer uma incisão na região cervical para ele acessar ali a carótida e a jugular, tá? Pela carótida ele vai injetar o produto e pela jugular ele vai realizar a drenagem de boa parte do sangue, tá bom? E por que ele faz isso? É o primeiro processo da tanatopraxia, que é o processo da conservação do cadáver. Fazendo esse procedimento, né, juntamente com os demais que virão a seguir, ele vai possibilitar o tempo de velório. É isso que nos possibilita o tempo de velório. Por quê? O falecido em si já está em processo de decomposição acelerada. Então, se a gente não retardar este processo, a gente não consegue entregar para a família um tempo de cerimônia que ele precisa. E agora ele está buscando a veia, né? Isso, agora ele está localizando artéria e veia. Já fez a incisão, agora ele está abrindo o canal dela. E agora ele vai buscá-la lá dentro, né? Para fazer a dissecação dela e a limpeza para ficar mais fácil. Então, esse momento é um momento que a gente tem que ter muita paciência, muita técnica, né? Para o serviço executado sair com precisão. E ocorre de ocorrer mais dificuldade para encontrar, variando de um corpo para outro? Existe um procedimento que é mais fácil para um tipo físico que difere de outro? Como que funciona isso? Sim. A tanatopraxia, ela também não é uma ciência exata. Ela sim vai haver alteração de corpo para corpo, tá? Não quer dizer que todo corpo que está ali ele vai ter o mesmo grau de dificuldade, mas também não terá o mesmo grau de facilidade para executar. Então é onde o técnico tem que ter mesmo a perícia de avaliar a situação, ter a paciência e saber entender com o que ele está lidando ali naquele momento, tá? E aqui na Santa Casa, ou nas funerárias em geral, esse processo ele é separado, cada funcionário cuida de um setor ou ele acompanha todo o processo? Aqui na Funerária Santa Casa nós temos cargos, tá? Nós temos o cargo que vai de ornamentador,
Depois do ornamentador ele evolui para auxiliar de embalsamamento e depois ele vira um embalsamador, que é o nosso chefe de plantão. Cada plantão eu tenho um embalsamador. No caso desse plantão é o Renê. Então ele é responsável por toda a logística durante 12 horas. Então assim, é ele que assina todos os livros, é ele que faz a divisão dos colaboradores, é ele que determina o que vai acontecer ou não durante um procedimento. É a pessoa que tem mais perícia para fazer esse tipo de trabalho. Então assim, ele como eu, nós entramos aqui no cargo de ornamentador. Evoluímos para auxiliar, hoje evoluímos para embalsamador, hoje ele é embalsamador e eu sou supervisor de embalsamamento. E quando você vai se preparar, você vai preparar sua formação profissional para atuar nesse segmento, eu acredito que as aulas de anatomia, para conhecer de fato o corpo humano, são mais que necessárias, né? Sim, sim. Num curso a gente aprende desde a psicologia, né, na área da morte, até um pouco noções em anatomia, principalmente sobre o sistema circulatório, que é o qual o Renê está mexendo ali, ó. Você vê que ele já acessou carótida e jugular, tá vendo? Para fazer a drenagem e a injeção do produto. Pode prosseguir, Renê. Então, assim, para sim virar um profissional de tanatopraxia, você precisa passar por um curso, e um curso, ele tem todo esse tipo de acompanhamento mesmo. E ali agora ele está fazendo uma incisão. Isso, ali ele fez uma incisão na jugular, que ali é o nosso ponto de drenagem. Ali ele vai drenar todo o sangue rico em gás carbônico, que vai ajudar também na circulação do falecido. Pode ter algum coágulo, alguma obstrução, e aquela técnica que ele usou ali vai auxiliar ele no momento que ele estiver infundindo uma quantidade de produto específica, tá? Então, o gás carbônico, ele acaba sendo um agravante no sentido da decomposição do corpo? Sim, porque no momento que a gente respira, nós estamos respirando o gás carbônico e isso vai para as nossas células no nosso sangue, que nós podemos chamar também quando a pessoa está cianótica, muito roxa. Então, a gente fala que é um sangue rico em gás carbônico. Então, o processo da tanatopraxia em si é tirar essa roxidão, ao mesmo tempo retardar o processo de decomposição e deixar o falecido com uma aparência mais agradável. Agora ele acessou a carótida para fazer a infusão do fluido arterial, tá? Nós temos os fluidos arteriais na cor vermelha, que é para corpos não hepáticos, tá? E temos ele também na cor amarela, que é para corpo hepático, porque também existem reações químicas, se a gente misturar, dependendo da patologia, dependendo da causa morte, a gente pode também provocar uma reação química negativa no falecido. O que seria um corpo hepático? Um corpo hepático é aquele que teve hepatite, né? Que é uma doença no fígado, onde o corpo ele fica amarelado, né? Então, e aí o sangue fica amarelado também? O tecido do falecido fica amarelado, o sangue não, porque são enzimas ali do fígado que tornam o tecido dele amarelado. Então eu não posso injetar um fluido vermelho, porque senão, com o decorrer do tempo, o corpo vai ficar esverdeado. E muitas pessoas que não conhecem da técnica vai achar que o corpo está entrando em decomposição. Não, só houve ali uma reação química onde o corpo se tornou verde, tá? Então por isso que a gente injeta o amarelo para manter a mesma tonalidade no falecido. Então a causa morte vai determinar até o tom do produto que vocês vão usar nesse tratamento. Tom de produto, a quantidade de produto, se há possibilidade ou não de tratamento, porque nós temos também doenças infecto-contagiosas que nós também não podemos tratar. Pode acompanhar como é que a drenagem dele está sendo excelente. Nesse procedimento a gente retira todo o sangue? Não, a gente retira boa parte do sangue enquanto está entrando o produto, a gente está retirando o sangue. Pode avaliar que o técnico ele injetou uma quantidade de 2 litros, tá? Da nossa mistura, do nosso produto. Essa quantidade provavelmente ela já vai ser necessária, necessariamente já vai atender, né, o procedimento. E o próximo passo agora, se não houver mais necessidade de injeção de produto, ele vai realizar uma aspiração torácica abdominal, que é para a retirada de fluido e gases também do falecido, para ajudar também no processo de retardação do falecido. E como que ele vai determinar que é necessário mais ou não? Existem vários tipos de avaliação.
Nós, quando já estamos no mercado da tanatopraxia, quando o corpo ele dá entrada no centro técnico de preparação, a gente faz uma avaliação do falecido. Por exemplo, não sei se no vídeo vai dar para reparar, ele estava cianótico, a face roxa, ou a face um pouco escura. Pode acompanhar agora que a face dele clareou. Então isso é um sinal positivo que o tratamento ele foi eficaz. As extremidades também, elas também limpam, que são as pontas dos dedos, os pés, mais uma vez a face, ela fica mais clara. E também o aspecto de emborrachamento, a pele fica com aspecto de emborrachado. Então também é o terceiro passo, onde o técnico vai avaliar se o produto ele aderiu ou não ao tecido. Então é um exame completamente visual mesmo. Visual, corretamente. Lembrando, mais uma vez, que a tanatopraxia ela não é uma ciência exata. Ele pode ter tido todo o cuidado durante o procedimento, mas mesmo assim, logo após, o corpo pode começar a apresentar algumas reações, porque tem muitos efeitos que são pós-tratamento. Muitos efeitos eles vão ocorrer durante o velório, né? Então, às vezes, pode ocorrer de uma lacrimejação, que é um vazamento nos olhos, mas isso é questão mesmo da desidratação e de a baixa decomposição do falecido. E eu vi que ele fez umas massagens, né, uns movimentos com os membros. Por que ele fez isso? Sim. Essa massagem, ela é necessariamente, né, para ajudar na circulação do sangue. Então, assim, aquela bomba que vocês viram ali onde ele infundiu o produto, ela é como se fosse o nosso coração mecânico. Ela está empurrando o produto para dentro do corpo do falecido, mas eu preciso estimular a circulação. Então ele executa esse tipo de massagem para estimular. O movimento que ele faz ali com os membros superiores, basicamente também é para ajudar a tirar o enrijecimento do falecido, para facilitar lá no processo de ornamentação, para os meninos colocarem a mão na posição correta e deixar o corpo na posição mais correta possível para a cerimônia de sepultamento. E quando o corpo chega aqui que ele está completamente enrijecido, o procedimento é esse de ir movimentando aos poucos até ele... Há um mito muito grande aí fora onde fala que a gente quebra membros de falecido. Isso é mito, tá? O que o técnico ele vai fazer ou ele vai tentar fazer é esta massagem, onde ele vai tentar diminuir o enrijecimento do falecido, e quando isso não é alcançado, simplesmente a gente entra em contato com o setor de atendimento e o setor de atendimento explica para a família. E aí quando não tem jeito, ele está enrijecido ali e vai entregar daquela forma, o caixão fica fechado então? Não. A gente tenta posicionar da melhor maneira possível. Assim, eu nunca vi casos ainda onde teve que, por causa de um enrijecimento, ter que fechar a tampa do caixão, mas a gente sempre explica porque às vezes não fica um corpo bem alinhado na urna, os braços talvez não tenham condições de ficar na posição correta, a gente só tenta detalhar isso para o familiar. E por que fica enrijecido? Isso vai depender da causa-morte, da idade, algumas estudos também que falam da cor da pele. Uma pessoa com um tom mais escuro de pele, ele tem fácil enrijecimento. Morte violenta também, o enrijecimento ele é bem mais rápido, então isso vai depender muito. Uma pessoa com óbito oriundo de um hospital, a chance é menor, porque ali ele teve um fisioterapeuta que cuidou dele, então ele não teve o tempo de se enrijecer. Quanto tempo que leva da chegada do corpo até a ornamentação final? Não sei se a palavra seria essa. Tá com o corpo já posicionado na urna, com as flores e tudo. Qual que é o tempo médio? Também nós temos que entender algumas variáveis, que é a primeira que você já falamos há pouco tempo, que é a questão das condições físicas do falecido. Há casos que eu consigo realizar um tratamento com 30 minutos, e há casos que eu tenho que realizar um tratamento com 2 horas. Isso vai depender da causa-morte, do tipo de patologia do falecido, mas se for um corpo tranquilo, isso a gente tem uma média aí de 1 hora a 1h30 para entregar um serviço pronto. Agora ele está fazendo uma incisão na barriga dele, né? Agora ele está fazendo uma incisão torácica abdominal e agora ele vai realizar um procedimento chamado de aspiração. Esse procedimento ele consiste em quê? Em retirar gases e líquidos da região abdominal e torácica, para depois também ele vir com um produto, né, chamado de fluido cavitário, para ajudar também no processo de retardação da decomposição do falecido. Por quê? A região abdominal, ali a gente tem resto de alimento, que é oriundo do estômago, temos as fezes, temos a urina, então a
concentração de bactéria naquela região era muito grande. Então a gente precisa ter uma atenção redobrada ali para evitar também a aceleração da decomposição do falecido. E chega a tirar tudo, então fezes, alimentos, chega a retirar tudo? Tudo que for líquido que estiver naquela região sai. O pastoso e o petrificado não, tá? Mas aí o produto ele vem para agir em cima desse caos. E lembrando que todo esse fluido que está sendo retirado vai para um tratamento especial, né? Isso. A gente aqui na Funerária Santa Casa, nós temos a nossa ET, né, que é a nossa estação de tratamento e esgoto, onde a gente tem que atender parâmetros da Copasa, tá? Que é o projeto Prescende. Então, assim, bimestralmente, eles realizam uma leitura para saber se a gente está entregando para a rede de esgoto a água menos contaminada possível. Então, a gente passa por vários tratamentos, ela não vai para um esgoto comum, ela vai para a nossa estação de tratamento, para depois ser devolvida para a rede nos parâmetros que eles exigem. Inclusive, é tema de um próximo vídeo em breve, viu? Agora ele continua sugando, né? Pode olhar nas mangueiras lá transparentes que o fluido ele sai, ó, ele vai acompanhando ali pela aspiração. E para ele saber até onde ele deve ir, o momento em que o trabalho dele cessou ali, é visual também, ele vê olha a mangueira, né? Tem assim uma técnica que a gente sempre utiliza, que é o seguinte: mais uma vez a avaliação. A gente tem um abdômen na posição positiva, que é aquele abdômen para cima, na posição neutra, que é o abdômen reto, e na posição negativa, naquele jeito que ela está ali. Quer dizer então que a sucção está sendo realizada com sucesso. Então ele está sugando, onde ela está ficando negativa, quer dizer que tirou gases e líquido de dentro do abdômen e do tórax. E olha que ele nem aspirou ainda o abdômen, né? Quando ele direcionar a vareta para o lado oposto, onde ele está, a tendência é reduzir mais ainda aquela região ali. Pode ver que grande quantidade de sangue está saindo da região abdominal. E pela sua experiência, corpos magros, existem, eu até fiz essa pergunta anteriormente, mas acho que eu não fui claro. Corpos magros, corpos obesos, biotipos na verdade. Sim. Existem graus de dificuldade relacionados a esse tipo de massa corporal, por exemplo? Sim. Um corpo magro, por exemplo, você vê que o René ele teve muita facilidade para acessar os vasos, né? Que ele tem pouco tecido adiposo. Agora, um corpo obeso, a região cervical ela vai ficar mais protegida por gordura. Então, o acesso dele naquela região ali vai ser mais complicado. Um corpo obeso, por exemplo, ele vai ter mais dificuldade no momento da aspiração. Ele tem que ter também mais atenção, porque é muita pressão naquela região. Então, se ele não fizer uma aspiração corretamente, corre o risco de ocorrer um fenômeno chamado de refluxo, que é a saída de gases e líquidos pelos orifícios do falecido. E acontece vocês fazem algum tipo de procedimento no sentido de tampar esses orifícios? Sim. O próximo passo, depois que o René colocar os fluidos ali, será assim do fechamento da incisão que ele abriu, né, na cervical, e do procedimento chamado tamponamento, onde a gente vai tamponar nasal e oral é mais uma barreira que a gente cria para evitar esse tipo de transtorno durante a cerimônia. Nós vemos alguns casos de vez em quando na imprensa de pessoas que são levadas vivas para o velório e tudo. Eu estou vendo que com esse procedimento é impossível, né? Isso ocorre quando não ocorre esse tipo de processo. Quando não ocorre o procedimento. Assim, eu não posso afirmar, né, com toda certeza, mas e também eu não posso falar que isso não pode ocorrer, porque temos empresas e também tem setores que não têm a estrutura e também o choque cultural da região. Tem empresas que não executam esse procedimento. Então, basicamente, eles só tampam o não falecido e mandam ele para a cerimônia. Então pode ocorrer sim, tá? Claro que se não tiver ocorrido esse tipo de tratamento que vocês estão assistindo agora. Porque caso ocorra, o técnico vai perceber na hora também, né? Antes de iniciar o procedimento. Para a gente iniciar um procedimento, a gente tem que ter uma documentação chamada autorização de tanatopraxia, onde essa autorização ela é assinada por um familiar, onde eles nos permite fazer o procedimento do falecido. Mas essa documentação ela também tem que vir acompanhada de uma certidão de óbito, que é o que nos
testifica que o falecido mesmo, que a pessoa ali está em óbito, tá? Lembrando que nós, técnicos de tanatopraxia, não temos formação médica. Nós temos o curso de tanato, aqui no nosso laboratório, o nosso RT, ele é um médico patologista, então assim, nós somos respaldados por ele, mas a gente trabalha sempre dentro da norma. Então, para nos resguardar desse tipo de situação, a gente precisa da declaração de óbito ou certidão de óbito do falecido, tá? Ali o próximo passo que o Renê está executando, nós chamamos, ele está infundindo ali o fluido cavitário, que vem de cavidade, tá? A quantidade também ali que ele injeta vai depender de falecido para falecido, porque vai depender da estrutura dele, da quantidade, que eu também não posso encher aquela região ali, porque senão eu também estou gerando uma pressão negativa e pode ter refluxo durante a cerimônia. Então ali ele já, durante o procedimento ali, ele já avaliou e basicamente ele está injetando 300 ml do cavitário. Qual que é a finalidade desse produto? Também é de retardar o processo de decomposição, mas aí ele vai fazer a retardação torácico e abdominal, nos órgãos internos do falecido. Então, recapitulando, o corpo chegou, vocês fizeram a documentação toda, conferiram tudo certinho, com todos os protocolos para não ter nenhum erro, nenhum tipo de possibilidade de troca, né? Isso. E aí ele fez primeiro uma higienização, depois ele localizou a artéria, injetou o fluido. Correto. Depois da injeção do fluido, ele fez uma incisão para fazer a sucção. Isso. E aí com a sucção, ele fez todo um procedimento no sentido de tirar todos os líquidos e gases de dentro do corpo, todos não, a maior parte, né? E agora ele incluiu ali o líquido cavitário. Isso aí. Próximo passo. Agora ele vai fazer uma aspiração nasal e oral, que era para retirar líquidos da região da boca e do nariz, para assim ele começar a introduzir o algodão, que nós chamamos de tamponamento. E vale também, gente, a importância também do profissional estar bem equipado, que são os EPIs. Pode ver que o Renê, que está executando o procedimento, ele está com todos os EPIs necessários para a execução de tal tarefa, porque lembramos que o quê? Nós temos risco biológico, nós temos a causa-morte de falecido, nós estamos em um ambiente também que tem vários riscos de contaminação, então o profissional também, ele sempre tem que focar na questão da sua segurança, tá? Porque não adianta eu executar um bom procedimento, mas eu não estar bem paramentado com todos os EPIs. Só para nível de conhecimento, ali o Renê está usando um óculos de segurança, uma máscara N95, um mangote laminado, luvas descartáveis, tá? Ele está usando também um capote impermeável e um avental impermeável para gerar a segurança ainda. E uma bota PVC também impermeável. Então ali ele está seguro do que ele está executando. E esse é um padrão em todas as funerárias? É um padrão exigido pela norma NR32. A norma, ela manda isso, tá? O tipo de EPI para executar esse tipo de tarefa tem que ser esse. E aí ele já fez a sucção nasal ali. Ali ele aspirou no nasal e oral e agora ele vai executar o tamponamento. E quando ocorre de o corpo chegar de uma causa-morte ser, por exemplo, um acidente? Sim. E que ele já tem cortes, já tem tudo. Qual que é o procedimento aqui? Visa também tampar esses cortes? Qual que é a diferença? O corpo chegando... esses corpos sempre são oriundos do IML, Instituto Médico Legal, né? Quando o corpo ele dá entrada, com os mesmos trâmites que esse falecido deu, cabe ao técnico a fazer uma avaliação. Por quê? O corpo ele vem necropsiado, então durante a necrópsia também ele sofre algumas alterações. Lá no IML ele fica por um tempo prolongado. Então o que o técnico ele tem que fazer? Ele tem que avaliar o falecido. Se o sistema circulatório dele está ok, se o corpo ainda está em condições de ser tratado, igual você perguntou, se dependendo se for um acidente, se for uma morte violenta, o que dá para realizar naquele falecido. Então tudo isso vai depender de uma avaliação técnica. Eu não posso, no escuro, chegar e falar, eu vou conseguir fazer. Não. Como eu disse no início, cada corpo ele vai reagir de uma maneira. A gente é o caso do caixão fechado, então isso. Caso não... Dependendo da situação, talvez o corpo ele aceita o tratamento, mas o aspecto dele não fica aceitável. A gente entra em contato com a família e orienta que seja um velório com caixão fechado. Por quê? É sempre bom ressaltar também que essa cerimônia é uma cerimônia muito importante do velório, é a última.
daquele ente. Então, qual que é a memória que a gente quer entregar e qual que é a memória que o familiar quer ter daquele falecido? Convém ver ele assim com a sua fisionomia desagradável ou melhor ter aquelas lembranças do passado boas, né? Então a gente sempre orienta a família nesse sentido para evitar também um trauma ali psicológico, um trauma que não vai se apagar nunca. E ocorre de vocês acharem que vão conseguir fazer o procedimento e aí no decorrer do processo perceberem que não foi possível e comunicar à família que... Eu nunca vivenciei esse tipo de situação, porque quando assim dependendo da causa da morte, já na avaliação a gente já dá para prever se dá ou não dá. Corre o risco sim de iniciar o procedimento e às vezes acontecer alguma coisa, por exemplo, numa morte violenta ou num acidente, tem alguma variação ali que a gente não consiga a eficácia, né, daquela situação e realmente a gente tem que entrar em contato com a família, explicá-los e deixá-los a parte de toda a situação. A transparência sempre é a melhor saída para a gente aqui. E um técnico como ele costuma trabalhar em quantos corpos por dia? Isso vai depender da nossa demanda. Hoje aqui a gente está com a média de 8 a 9 corpos por plantão. Tá? Então o técnico ele tem essa demanda aí por plantão. Qual que é o maior desafio do traumapraxista hoje? O maior desafio do traumapraxista, primeiro, né, quebrar o mito aí de fora, né? Nós não somos monstros, né? O que seria da sociedade sem nós, né? E eu acho que esse é o maior desafio nosso mesmo, é a aceitação, né? Que a gente sempre fala, quando a gente fala que a gente trabalha na área da morte, é sempre uma coisa diferente. Entendo também que é um pouco da nossa cultura, né? Que ninguém aceita a morte. É um tabu ainda. É um tabu a ser quebrado, principalmente no nosso país, mas o maior desafio nosso é esse, né? E é um trabalho de cuidado, né? Um trabalho... Você está se doando ali para... Com certeza, ali aqui... Não só para o falecido, mas para a família do falecido, né? É verdade. Igual eu falei no início, nós somos responsáveis, creio eu, né? Não sei se vai ser uma opinião de todos, mas eu, quando eu estou executando o procedimento, eu sempre tenho em mente que eu sou responsável pela cerimônia mais importante da vida de qualquer um, que é essa aí. Por quê? Daí acabou. Nunca mais eu vejo meu pai, nunca mais eu vejo minha mãe. E aí? Então eu sempre, quando eu estou focado no procedimento, eu sempre lembro que ele tem filhos, ele tem família, então assim, eu quero e vou entregar da melhor maneira possível, por mais que eu estou paralelamente levando a dor, mas eu vou tentar amenizar essa situação para eles, que é o quê? É possibilitá-los de ter uma boa cerimônia. Ele fez o tamponamento, isso, né? E agora ele vai costurar? Agora ele vai suturar. Suturar. Isso, ele vai realizar termos técnicos, sutura. Ele vai realizar a sutura na região cervical, tá? Para evitar vazamento, e também lá no Centro Técnico de Ornamentação vocês vão ver que os meninos também vão realizar uma curativação para tampar aquela região ali. E a linha, ela é mais grossa que é usada tradicionalmente no caso de uma cirurgia, né? Sim, sim. Isso é uma linha, a gente chama de linha encerada, né? Ela é uma linha mais resistente, porque muitas das vezes a gente exerce muita força, dependendo do tecido do falecido, é um tecido mais rígido, então é necessário uma linha também mais resistente. E ela também é biodegradável, tá? Ela se decompõe bem rapidamente ao solo. Entrando nesse assunto da questão ambiental, sim, os produtos utilizados para a preservação do corpo, eles geram impacto no meio ambiente? Hoje os nossos produtos químicos, né, que é os nossos fluidos arteriais, fluidos cavitários, a gente sempre está focando aí de uns 3 anos para cá a trabalhar com um nível menor de formol. Então, assim, existe hoje boas indústrias químicas que também estão focados nesse segmento, porque um corpo com uma grande carga de formol, ele quer dizer também que ele vai demorar a se decompor lá no cemitério, lá no seu local de sepultamento. Então isso daqui a anos pode também gerar um reflexo no momento de uma coisa chamada exumação, que é a retirada ali dos restos mortais para dar lugar para outro falecido. Então, se a gente não focar nessa situação também, a gente pode gerar um impacto ambiental daqui a anos. Então tudo que está fazendo aqui é o fim da linha para o falecido, sim, mas nós temos que pensar também na sociedade como um todo. Com certeza. Né? Há ainda a polêmica do necrochorume, eu cheguei até a gravar um vídeo sobre isso, que nós vamos até entrar nisso posteriormente, gravando em um cemitério, mas no caso de corpos humanos, existe algum tipo de tratamento para
evitar essa questão do necrochorume de passar para o solo? Não, porque o necrochorume ele está ligado à decomposição do falecido. Então não tem como acompanhar aquilo ali, né, no cemitério. Então isso é um dos eventos que irá acontecer durante a decomposição do falecido. Então a gente só tem que focar em onde estão sendo construídos os cemitérios. Tem que ser diferente, porque a gente tem que pensar no lençol freático, no volume, né, desse necrochorume. Então assim, é uma coisa ainda, ao meu entender, ainda não é palpável, assim, não tem como se medir a quantidade que está indo ali para o lençol freático em si, mas é um caso sim a se pensar. Vai mais de um planejamento do local onde vai ser construído o cemitério e o tratamento do solo no cemitério, assim como é feito em aterro sanitário. Corretamente. Então o tanatopraxista não tem nada a ver com isso, né, para deixar claro que isso é o cemitério que é o responsável. Isso. Agora o René vai realizar uma higienização, tá? E agora que o procedimento no CTP foi finalizado, o corpo é higienizado e depois colocado em uma maca para ser levado ao CTO, que é o Centro Técnico de Ornamentação. Qual que é a finalidade desse setor? É realizar o que agora? Uma nova avaliação no falecido para ver se ele tem pontos de incisões e de punção, tá? Onde tiver esses pontos, o técnico ele vai fazer a curativação, tá? Que é o fechamento e uma barreira para evitar o vazamento durante o velório. Depois disso ele vai fazer contenções, que é a colocação de plásticos, também focar no aspecto do falecido. E depois disso é realizado a vestimenta, tá? Aí nós temos os nossos ornamentadores, que estão executando a secagem e automaticamente já estão avaliando se há algum ponto de vazamento no falecido. E caso tenha aqui, ele ainda consegue fazer o retoque final, né? Fazer o retoque final ali para quanto menos impacto ali durante o velório, né, durante a cerimônia, pra gente é melhor. Aí ali os técnicos estão fazendo cuidando da estética do falecido, né? Porque como a aspiração ocorreu lá no laboratório, ele ficou com um abdômen negativo, então a gente não pode deixar isso também chegar no velório. Então a gente sempre tenta deixar no nível mais natural possível. E aí usou um material ali para poder corrigir. Esse material não é em vão. Ali ele usou o algodão porque há fenômenos também que essas punções podem aparecer depois que saem daqui. Então isso é uma contenção. Quando se vier vazar algum líquido, extravasar algum líquido, essa barreira vai proteger de sujar a roupa do falecido. Aqueles casos que falam, o falecido abriu o olho no velório, o falecido mexeu no velório, isso aí na verdade foi porque não foi bem tratado na tanatopraxia, né? Como se ele abriu o olho é porque realmente não houve esse tipo de técnica, não houve uma colagem, não houve uma finalização correta, né? Então não é nada de sobrenatural, é só uma reação. É mais técnico do que sobrenatural. Na verdade, sobrenatural não tem nada aqui. Aqui é 100% técnico e profissional, né? Com certeza. Aí agora eles vão começar a realizar a reparação facial do falecido, né? Porque que é a colagem, que é cuidar da estética também da face dele, que é deixar os lábios, a boca dele mais apresentável. Então, nesse momento agora que os meninos fazem uma técnica chamada de reparação facial. Ali ele enxugou o olho? Isso, ali ele realizou a secagem porque essa cola não adere a líquido. Então, se tiver algum líquido, pode ocorrer esse fenômeno do olho abrir no velório. Então, ele faz toda essa conferência e secagem do falecido para realizar a colagem. E essa cola ela é especialmente feita para isso? Não, existem vários tipos dessa cola, né? Como se fosse um super bond. Super bond? Só que essa é uma graduação que nos atende aqui. Enquanto isso, ele está fazendo está tampando as possíveis punções e incisões que vai aparecer no meu corpo. Então, assim, a avaliação do falecido, ela nunca para. Sempre tem alguém observando algum ponto, um técnico está mexendo na reparação, o outro técnico está realizando
a contenção ali de algum ponto de possível vazamento no futuro. Pode acontecer de ainda vazar? Pode, mas a gente aqui, nós temos a certeza que a gente buscou a melhor maneira possível. Tá? Não quer dizer que ele fez ali o que não vai acontecer mais. Pode acontecer em pontos que ele não possa ter visto, passou despercebido. E ele cortou a sobra da linha que ficou. Isso, e agora ele vai realizar a colagem também dos lábios, para evitar que se abra no velório. E é uma espécie de tamponamento também que ele está fazendo para Não, não, ali ele só está cuidando da estética. Ali ele está desenhando o formato dos lábios do falecido. Ah, ele está usando a gás para preencher. Isso, fazer o preenchimento corretamente. Aí pode ser gás, pode ser com algodão, mas a gás para ele ali é o melhor material, então ele fazendo com ela. A linha que você viu que ele cortou é para evitar que se abra, para auxiliar a cola, né? É um trabalho artesanal mesmo, né? Ele vai desenhando mesmo. É. Tem que ter muita paciência, muita frieza, né? É um momento que não adianta trabalhar sob pressão, por mais que às vezes a gente trabalha sob pressão, mas é um momento que ele tem que tirar ali para entender o que ele está fazendo, observar. E acontece de familiares pedirem para acompanhar o processo? Aqui a gente abre o espaço, por exemplo, tem um familiar que quer ter o cuidado de vestir a roupa, de realizar uma maquiagem específica. Neste caso, a gente, quando há a possibilidade, que dependendo do fluxo também do setor, não tem como, mas sempre quando tem a oportunidade, a gente abre espaço sim, para esse tipo de procedimento. Mas não é um padrão, né? Não é um padrão e não é uma obrigação também. Nós não temos a obrigação de fornecer, mas a gente sempre tenta atender da melhor maneira possível o nosso cliente, né? Com relação ao fluxo, até por questão de proteção da pessoa, né? Porque aqui é um local de risco biológico. Com certeza. E também por resguardar outros falecidos também, porque da mesma maneira que ela não quer expor o dela, nós também não podemos expor os demais que estão no ambiente, né? Então, é questão mesmo da segurança dos nossos falecidos que estão aqui, a guarda deles mesmo. Então, cada corpo demanda 2 profissionais nessa fase do processo. Dependendo do grau do falecido, até um profissional ele consegue realizar o serviço perfeitamente. Mas a gente aqui também às vezes trabalha sobre demanda de horário, tá? Então, quando o corpo ele está com uma demanda muito apertada, requeremos mais profissionais para adiantar o processo. Então, agora, finalizaram o processo, o próximo passo é vestir a roupa. Isso, né? realizar a vestimenta. Que nós vamos acompanhar agora. Enquanto a preparação do corpo do senhor é finalizada, chega um bebê falecido. Aparentemente, a gestação não chegou a ser concluída, mas o cuidado com a ornamentação é o mesmo. Veja o tamanho da urna funerária. Então agora estão finalizando o processo com o senhor para poder colocar a roupa, né? Isso, realizar. E nesse meio tempo chegou uma criancinha. Sim. Lembrando também que a funerária Santa Casa é a única funerária de Belo Horizonte responsável por serviços gratuitos, né? O nosso objetivo também é cuidar dos carentes. Então, aquelas pessoas carentes que não têm a condição de pagar por um serviço de funerária, atendendo os requisitos, né, que tem alguns requisitos a se cumprir lá, ele pode estar procurando também a funerária Santa Casa para ser feito também o serviço, tanto adulto como criança. Essa, por exemplo, é um serviço da prefeitura, tá, que a gente está executando. Então ali o procedimento basicamente é o mesmo, só não existe um processo de retardação da conservação, do procedimento de conservação dele. Por quê? É uma criança com pouca formação ainda, né? Então ali mesmo basicamente é a vestimenta e a ornamentação dela, tá? No caso, quando você disse que é parceiro com a prefeitura, quer dizer que veio de um hospital público, então? Veio de
Pode ter vindo de qualquer parte que ocorreu o óbito. A família que tem que buscar a prefeitura, alcançar as documentações necessárias, depois ela se dirige até a funerária para fazer a contratação do serviço, tá? Nesse caso, como é um bebê em formação ainda, não ocorre o velório. Não ocorre velório e também estamos dentro da pandemia, né? Não está tendo velório em cemitérios públicos, tá? Então já vai direto daqui para o cemitério e a família acompanha esse processo de essa situação ela é opcional. A família opta por acompanhar ou não, mas isso ela tem que deixar descrito e autorizado no momento da contratação do serviço, tá? Muitas das vezes também eles nem vêm com a roupinha, então o nosso próprio profissional ele já improvisa ali uma vestimenta, que também não é porque é uma pessoa carente, ela merece toda a dignidade possível, né? Ali também é um familiar esperando por aquela criancinha ali, então é o momento que a gente tem de praticar também a empatia e a humanização. Aqui literalmente é o local em que não importa cor, raça, sexo, posição social, nada. Aqui todos somos literalmente iguais, né? Aqui todos são tratados igualmente. Nesse caso, como não vai ocorrer o velório com a criancinha, por que ainda existe essa preocupação de tampar tudo? Porque ocorre de abrir o caixão antes? Porque não tem o velório, mas o próprio cemitério disponibiliza ali 10, 20 minutos para o familiar fazer ali a despedida. Então, mais uma vez, lembrando, preocupado com a memória de quem estará lá no local, da mãe, do pai, então a gente sempre tenta deixar. Tem familiares que nos enviam uma roupinha, mas como não envia, a gente sempre preocupa em deixar em melhor aspecto possível. E agora estão vestindo a calça aqui do senhor que nós estamos acompanhando. Isso. E nós estamos percebendo que o processo de vestimento é um processo normal. Normal. Não ocorre de cortar a roupa para colocar? Quando necessário, sim. A gente faz um corte na região posterior da roupa, nas costas, na parte de trás, para facilitar a vestimenta, porque entendemos também que a gente temos corpos com vários físicos, né? Imagina você tentar levantar um corpo aí de 150 quilos para vestir. Então, assim, a gente corta para facilitar, mas sem agredir a roupa em si. O objetivo ali mesmo é técnico, né? Para facilitar para o colaborador e melhorar a estética do falecido. Então, ao mesmo tempo em que está vestindo a roupa ali, ela já está preparando a urna para receber a criancinha. Aquele processo que ela está fazendo ali, a gente chama de enchimento de urna. É para quê? Para deixar o falecido no nível correto, né? Que você pode ver que a urna ela é um pouco funda e a criança ela já não tem o tamanho específico ali para ocupar aquele espaço. Então aquele papel está ocupando o espaço e ela vai posicioná-lo ali numa posição apta para ser para o velório, se tivesse, né, no caso. Mesma coisa é feita com os adultos também, tá? Que temos urnas que são tamanhos padrões, então a gente tenta alinhar de acordo com cada falecido. Tem falecido que não precisa, tem falecido que precisa de muito, então isso vai depender também no momento ali da colocação dele na urna. E aquela ali é a menor urna que tem hoje? Isso. Essa urna, chamamos ela de 0,60, 60 centímetros, né? Aí é de 60, 70, 80 e vai até 2,20 metros. Aqui realmente é o termo correto não seria esse, mas se assemelha a uma linha de produção, né? Que enquanto ela está finalizando aqui também já está os últimos passos para a liberação. Não para porque ambos têm um horário específico para chegar no seu destino. Então eu não posso focar só em um, sendo que eu tenho vários profissionais para desempenhar o processo e todos serem liberados nesse momento. E já aconteceu de congestionar o processo aqui? Sim. Às vezes o nosso fluxo aqui é muito grande, então a gente tem que dar preferência para horários. Qual que está para sair com mais pressa, qual que tem mais tempo, então a gente vai ao momento onde entra o técnico que eu falei. É ele que vai determinar qual vai, qual não vai, para todos saírem no seu momento para evitar atraso. Na pandemia, como esse tipo de processo não era realizado, acaba que aqui dentro mesmo não impactou muito, né? Sim, mas esses próprios colaboradores que estão executando esse processo aqui,
na pandemia também, eles foram responsáveis por realizar todo o manejo do corpo em hospital, dependendo da situação em residência. Então, eles também se demandaram muito, porque às vezes eles não estavam aqui, mas passavam o dia inteiro na rua fazendo esse tipo de procedimento. Acontece do profissional daqui ser deslocado para fazer, por exemplo, às vezes dependendo do hospital, para remover um corpo, o próprio ornamentador que ele tem que ir auxiliar o motorista, dependendo do cemitério também, o próprio ornamentador ele vai auxiliar o motorista ali para fazer a conclusão ali da cerimônia. Então pode-se ver, o corpo agora está vestido, né? Agora eles vão checar se a urna dele já está liberada, que é lá no setor de almoxarifado. A ornamentação do bebê na urna funerária é finalizada. Então, Alexandre, agora ela terminou o procedimento ali e vai para a expedição, que é onde vai ser tampado lá. Por que fica aberto lá ainda por um tempo? Porque agora ela realizou o serviço de acordo com a autorização, né, que a família assinou. Então, neste momento, logo após ela conduzir esse falecido até a área de expedição, vai descer um atendente, realizar a checagem, que é a conferência de todos os itens ali. Aí sim o corpo vai ser fechado e conduzido para o transporte. A urna do Senhor que estamos acompanhando desde o início desta reportagem está liberada. Agora é o momento de finalizar a sua ornamentação. Então agora chegou a urna, né, Alexandre? Eles já vão acondicionar o corpo na urna. Isso. Ali agora os meninos vão fazer o processo de acondicionamento, né? Antes de fazer esse processo, eles vão criar as barreiras de contenção para que, caso o corpo, ainda depois de todas as contenções que os meninos fizeram, gere algum vazamento, os plásticos seguram para impossibilitar que esse vazamento ele ocorra durante a cerimônia, durante o velório, tá? Então eles colocam 2 plásticos, esse plástico pode ser um plástico específico, pode ser lona, desde que não esteja furado, né? A empresa que não trabalhar com lona, ela pode trabalhar com serragem, mas eu já deixo claro que vai ficar bem pesado, tá? A urna pode ter risco também da serragem estar úmida e isso passar para a roupa do falecido, então dependendo do horário, vai achar que o falecido está vazando, mas nada mais, nada menos é que ele molhou, tá? Como foi visto na criancinha, no adulto é a mesma coisa. Agora eles vão fazer um nivelamento para melhor acondicionar o falecido, né? Aí já começa o nosso trabalho, assim, paralelamente de estética. É cuidar mesmo agora do posicionamento para que ele fique bem acomodado na urna. Então, assim, esse papel também é uma parceria que a gente tem com a empresa de reciclagem, tá? São papéis triturados que eles nos fornecem. Então a gente evita utilizar produtos, né, com longa, né, duração para decomposição. Então são sempre papéis, quando não tem papel, serragem, então são coisas biodegradáveis. Essa preocupação até para não prejudicar o meio ambiente onde o corpo será depositado, né? Corretamente. Um exemplo é que se lá daqui a 3 a 5 anos, quando for exumar este falecido, esperamos que a única coisa que esteja ainda intacta lá serão os seus ossos e metal e plástico, né? Que vai demorar, que não se decompõe tão rápido assim. Agora as demais coisas não estarão lá mais. E no caso de um corpo que vai para cremação, existe alguma limitação de material utilizado para... Não. A única coisa que nós temos que tomar cuidado para o corpo que vai ser cremado, aqui no laboratório, é a conferência, se existe marca-passo, tá? Porque ele pode gerar explosão durante a cremação ali. Mas chegando no forno, né, de crematório, lá os técnicos eles têm os cuidados deles que eu ainda desconheço qual é o procedimento, mas eu sei que eles tiram os metais, isso tudo é retirado. Mas a nível de funerário, nós temos que ficar atentos à questão se ele é cardíaco e se ele tem marca-passo. Então o trabalho do tanatopraxicista fica restrito até o momento do velório, né? Isso. A partir daí, caso tenha alguma especificidade, quem vai cuidar é o técnico do cemitério, do crematório, que vai cuidar disso. Corretamente. Aqui o nosso objetivo é o quê? É garantir a cerimônia, né? Aí pós-cerimônia, cada área, né, vai agir de acordo com os seus protocolos. No caso do profissional de tanatopraxia, o porte físico dele, por exemplo, nós temos a moça e o rapaz, que ele é um pouco mais forte. Ocorre no plantão
ter só mulheres ou vocês se preocupam com isso de ter na escala pessoas que possam atender essa demanda de ter mais força mesmo, né? Um trabalho mais braçal. Não sei se você reparou desde o início, aqui nós utilizamos mais de técnica do que de força dentro do laboratório. Não sei se você reparou, as macas são da altura correta da urna, da altura correta da mesa, então a nossa visão é que o técnico faça menos esforço possível para manejar o corpo. Primeiro, cuidando da mesa, da ergonomia dele, né, da saúde do trabalhador e também da preocupação com o falecido, evitando acidente. Então, esse barulho é porque é uma pistola pneumática, né? Isso. Ela está ali afixando um papelão, né, para ajudar na estética do falecido, no nivelamento do corpo. É onde eu falei para vocês que a gente ali está o quê? Minimizando o peso, tá? Se eu fosse encher aquele ali de serragem ou de outra coisa, a urna ia ficar bem pesado. Então, voltando à questão dos colaboradores, eu sempre oriento o seguinte: desde que o colaborador trabalhe com a técnica correta, seja homem, seja mulher, não importa o porte, que aqui não é força, né? Então, assim, os nossos colaboradores aqui, eles passam por treinamentos periódicos, eles passam por orientações a respeito, então todos eles sabem corretamente o que fazer e o que não fazer. Claro, tem eventualidades que o corpo é muito pesado, que nem 6 homens conseguem carregar sozinho, imagine mulheres, né? Então a gente sempre tenta balancear esse tipo de situação. No caso desse corpo, não teve a demanda de maquiagem, teve? Não, ali como... E até um termo, né, muito... que gera muita resistência, principalmente pela parte masculina, quando a gente fala em maquiagem, né? O correto é a reparação ou a necromaquiagem, que a gente ali, querendo ou não, está amenizando possíveis situações que ocorreu ali, uma marca de sonda do hospital, um ferimento. Então a gente vai necromaquiar, porque quando a gente fala assim, nós vamos maquiar o seu pai, pô, meu pai nunca usou maquiagem. No momento da dor, no momento da angústia ali, o familiar não sabe diferenciar esse tipo de situação, que a gente nada mais, nada menos, estamos querendo só amenizar e melhorar ali o aspecto do falecido. Então, sempre é bom utilizar o termo de necromaquiagem ou então uma reparação facial para ficar mais aceitável. E no caso dele, então, não teve essa necromaquiagem? Não. Teve ali, a família solicitou uma necromaquiagem bem básica, tá? Só para mesmo, só para tirar a palidez. Mas há casos que o familiar manda tinta para pintar o cabelo, solicita que passe uma prancha, faça uma escova, a pintura da unha, o corte das unhas. A única coisa que a gente não realiza aqui, porque é muito subjetivo, é o corte de cabelo, porque um cabelo curto para mim é uma coisa, para cada um vai funcionar de uma maneira. Então isso nós não nos responsabilizamos, mas tirando disso, o que a família necessitar, a gente consegue atender. E no caso de um procedimento a mais, eu quero fazer uma chapinha, por exemplo, é um valor cobrado a mais no serviço? É um pacote que ele paga a mais. Tá? Então é um salão, um necrosalão. Isso aí, é o novo termo, tá vendo? Mas necrosalão. É um necrosalão. Pode olhar que tem todos os nossos equipamentos ali para atender esse tipo de demanda, né? E há casos também que o próprio familiar manda o seu maquiador ali, já da família, seu maquiador profissional, que ele também, como a gente falou no início, a gente abre esse espaço. Né? Para fazer a última produção. Isso ali, ela gostava da sobrancelha daquela maneira, mas só a neta que fazia. Que a neta vem e realiza o processo. Que o nosso objetivo e no caso a neta vem nesse setor aqui mesmo. Nesse setor, depois de tudo pronto, a gente limpa o setor, deixa o setor ok, ela só vem fazer aquele serviço, ela não acompanha todo o procedimento. No caso dele ali, não vai ter ornamentação com as flores? Não vai. Aquele procedimento que os meninos estão realizando ali é só a conferência para ver se o rosto dele não está pegando no visor e se o corpo está bem dividido na urna. Que se a gente não fizer essa checagem, por exemplo, lá na hora do despedido tem família que opta em não tirar a tampa, só abrir o visor. Talvez o rosto não pode estar na mesma direção. Então os meninos realizam checagem neste momento. Porque se tiver algo a fazer, eles refazem aqui, né? Para não ter o retrabalho. Então tudo, os protocolos certinhos para não ter problema na hora da última despedida, né? Com certeza.
É o nosso procedimento operacional padrão aqui da empresa, né? Não pode pular etapa, senão algo dá errado. E no curso de tanatopraxia você aprende tudo dessa forma mesmo? Com certeza. No curso de tanatopraxia da Santa Casa BH, você aprende noções em psicologia do luto, tá? Noções em anatomia. Depois disso você também tem pega algum gap em alguma coisa na área comercial, tá? Aprende um pouco sobre cerimonial. Aí depois você já começa a introdução em tanatopraxia e depois você vem para a prática de tanatopraxia. O aluno que faz o curso conosco, tudo isso que foi visto no vídeo ele executa, tá? E aqui como a gente fala, é mão na massa mesmo, ele não assiste, ele vai para ação para aprender a fazer o processo. Se todos esses colaboradores, inclusive eu, a gente passou por esse processo um dia, né? A gente esteve na sala de aula, passou por todas as etapas para chegar onde a gente chegou. E esse curso que da mão na massa da prática é um padrão do mercado ou um diferencial da Santa Casa? É um diferencial da Santa Casa. São poucas escolas que fornecem e que têm essa estrutura que foi vista aqui hoje, tá? Tem escolas que fornecem só o modo online, o aluno vai buscar alguma escola, algum laboratório para fornecer, lembrando que nenhum laboratório vai querer correr o risco e a responsabilidade de assumir um aluno de outra escola e se ele se acidentar. Então, assim, esse é um diferencial da Santa Casa por causa da estrutura, né? Então aqui a gente tem tudo no mesmo espaço. E qual que é a duração de um curso? São 64 horas de curso, né? São 40 horas de teoria e 24 horas de aula prática. E depois o aluno tem mais 24 horas de estágio ainda. Se formos dividir isso, então, numa linha temporal, qual o prazo que eu teria para me tornar um tanatopraxista? Se tudo ocorrer bem, porque aqui a gente também respeita o nosso cliente / aluno, ele também, a aprendizagem dele é de acordo com a demanda. Vou dar um exemplo, o aluno ele veio hoje fazer o seu estágio, né? Não é a teoria ele começa numa quarta-feira de 18 às 22, quarta, quinta e sexta nesse mesmo horário, sábado e domingo de 9 da manhã às 19 horas, e depois ele vai agendar o seu horário de estágio. Um exemplo, eu quero fazer 5 dias e 6 horas. Se um desses 5 dias ele chegou no laboratório e não teve óbito nenhum, a gente remarca para ele. Então, assim, não tem como eu estipular um tempo, porque vai depender da demanda do dia, entendeu? Então, a gente sempre foca na nossa assertividade com o aluno dessa maneira, porque é muito fácil trazer o aluno, mostrar para ele tudo e liberar ele para o mercado de trabalho, mas nós temos que nos preocupar com os profissionais que estamos formando, né? Que amanhã ele pode estar aqui, trabalhando conosco e é nosso resultado, né? Eu pergunto porque no vídeo anterior recebemos muitos comentários de pessoas de diversas partes do país que querem fazer o curso e que às vezes nas cidades de origem não tem. Então, se ele quiser passar uma temporada em Belo Horizonte, quando as aulas estiverem abertas, ele consegue fazer isso e articular de acordo com o tempo dele, né? Com o tempo dele. Nós aqui já, com a nossa experiência já nesse mercado de aulas, a gente atende, né, até hoje alunos de todo o país, tá? Então ele vem, aqui já recebe indicação de pousadas, de hotéis para ficar, então ele vem e a gente vai adequar o tempo dele, a aula de acordo com o tempo dele. É claro, a pessoa que vem de fora, a gente entende que ele tem custos, né? Então a gente vai acelerar esse processo para ele sem burlar o prazo, correto? Então ele vai ter uma atenção diferenciada daquele aluno que reside em Belo Horizonte. Então ele vai ter um prazo melhor, mora perto, a logística para ele é mais fácil. Então tem essa diferenciação sim. A gente sempre busca atender da melhor maneira o nosso aluno. Então a dúvida sanada. Você que está aí espalhado pelo país e que deseja fazer um curso de tanatopraxia, a Funerária Santa Casa, a Faculdade Santa Casa aqui em Belo Horizonte fornece essa possibilidade e também indica sugestões de logística, de onde ficar, de como fazer. Então, o link está na descrição aí para você ter mais informações quando abrirem novas turmas, porque ainda estamos em tempos de pandemia e ainda estamos nos adequando ao novo normal, né, Alexandre? Corretamente. Agora eles estão finalizando o processo ali, né? Ali agora estão no processo da colocação das flores, né? Ali quando o cliente também chega para contratar o nosso serviço, ali ele recebe um book com modelo de flores, modelo de urna, então ali ele tem a liberdade de escolha. Ele vai escolher a
a ornamentação, né, que são a colocação das flores do desenho que ele quiser, e assim a gente monta aqui embaixo da maneira que a familiar escolheu lá em cima. A urna da mesma maneira, ele vai escolher ali o modelo de urna, a gente vai especificar o tamanho do falecido, porque cada falecido ele vai ter um tamanho de urna específico, e com isso a gente vai montar, né, todo o pacote de acordo com o desejo do familiar. E vocês têm um fornecedor de urnas que seja fixo da Funerária Santa Casa? Hoje, salvo engano, nós trabalhamos com 6 fornecedores de urnas de todo o país, tá? Para a gente mesmo ter uma condição de atender o nosso cliente com vários modelos. Hoje o nosso estoque de urna ele vai variar aí de 1.000 a 1.500 urnas, tá? Para isso mesmo, para o cliente ter ali o leque, né, de opções ali para escolher o modelo de urna dele específico. Se a gente ficar preso a um fornecedor, a gente pode correr o risco de esse fornecedor nos deixar na mão e a gente não ter o nosso estoque para ofertar para o cliente. Sem citar o valor exato, mas a partir de quanto é o valor de uma urna e até quanto pode chegar? Isso no mercado hoje em si, não só na Funerária Santa Casa, mas isso em nível nacional, a gente tem urnas aí de R$400 a R$40 mil. Isso vai depender do modelo, de onde ela vem. Temos urnas importadas, urnas que vêm da Europa. Então isso vai variar muito do modelo da urna, mas tem essa variável aí. Ali ele está... Isso, porque durante é um terno escuro, né? Durante ali todo o procedimento pode ter agarrado ali pelo, sujidade, então ali agora ele está fazendo a limpeza para tirar, né? Senão ele chega na cerimônia parecendo que ele estava com poeira. Mas é o que a gente faz em casa, igual eu com a minha calça preta aqui, isso aí. Pega a fitinha para tirar. Isso aí, ali, né? São técnicas que só se vê por aqui, né? O que impressiona e que muitas pessoas comentaram no vídeo anterior foi realmente o cuidado que vocês têm com o corpo, o respeito que vocês têm com o corpo pelo familiar, que eu vi em alguns comentários que não é uma prática comum em outras localidades. E como que vocês norteiam esse tipo de processo, esse tipo de trabalho? É claro, tirando a pessoa do Alexandre, que eu já conheço, que é um profissional exemplar que zela pelos processos, mas vamos pensar de forma institucional. Como que a Funerária Santa Casa cuida para que um novo funcionário chegue e se adeque a esse padrão? Tá. Aqui o nosso foco é no respeito, tá? Todos eles são orientados ao quê? A praticar a empatia. Igual como eu disse no início do vídeo, é pensar sempre quem vai recebê-lo ali. Então, assim, tanatopraxia, pelo menos para mim, é amor, tá? Que eu acho que é uma profissão que ninguém entra para... eu vou vender roupa em shopping. Acho que só entra aqui quem gosta. Só tá aqui hoje quem gosta, né? Então, acho que a base para quem executa esse tipo de tarefa, quem executa essa profissão, que goste mesmo, é isso, é o amor. Então, quando você tem essa noção, você vai se arremeter ao familiar, que venhamos e convenhamos, ali é uma matéria, mas tem pessoas lá fora que esperam por ele. E também quero lembrar que ali tem história. Ali dentro está uma história. Está uma pessoa que tem uma história, tem os seus princípios, e não cabe a nós julgar, não cabe a nós repudiar, seja ele quem for. Sempre o foco do tanatopraxista é o quê? Executar um bom trabalho com amor, e sempre lembrando no ente querido que vai recebê-lo. E é isso que a Funerária Santa Casa, para todos os colaboradores que entram aqui, a gente tenta que eles absorvam esse tipo de situação. Que quando a gente quer sair de casa para fazer aquilo que a gente gosta, a gente automaticamente, o resultado é sempre positivo. E quem critica? Venha conhecer, né? Assista o vídeo e veja aí que somos todos iguais, né? Aqui não tem diferença, as matérias são as mesmas, mas assim, é a nossa profissão. Né? O tanatopraxista ele não deve e não tem orgulho, vergonha do que faz. Nós sentimos orgulho daquilo que nós praticamos. O conhecimento é inimigo da ignorância, né? Com certeza. Após todo o trabalho realizado pela equipe de tanatopraxistas, uma funcionária da Funerária Santa Casa realiza a última conferência. Ela verifica cada detalhe
do que é solicitado na contratação do serviço funerário, como tipos de flores e a necromaquiagem. Neste caso, foi realizado o pedido de uma flor no bolso do blazer e que não havia sido colocada. O profissional do Centro Técnico de Ornamentação coloca a flor no local e o controle de qualidade é finalizado. O corpo está pronto para ser entregue à família para a última despedida. Este é o último setor em que os corpos passam. Aqui, os caixões ficam aguardando o transporte para os seus destinos finais. Tudo certo! Agora, a urna funerária é acomodada na van para o transporte até o velório. E o que você achou deste vídeo? Reforço que o objetivo aqui é informar e jamais exibir imagens chocantes ou sensíveis. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós estamos nas redes sociais Facebook e Instagram e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar e é lá que você encontra os bastidores das nossas reportagens. Muito obrigado ao Grupo Santa Casa por abrir as portas para nós. Obrigado ao jornalista Laio Amaral do setor de comunicação e ao tanatopraxista Alexandre Alberto, que nos receberam com tanto profissionalismo. E muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.